Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast. No episódio de hoje é Jesus Flix, a mulher que tocou Jesus. Bom, mais um Jesus Flix? Sim, Estamos de volta com esta série que a gente gosta tanto. E hoje a gente vai falar da mulher do fluxo de sangue. exato. E antes da gente começar e fazer tudo aquilo que a gente já sabe, né? Que rola aqui no Jesus Flix, a gente vai começar lendo o versículo, né? E aí a gente vai. Hoje é um pouquinho diferente, porque foi é, um pedido de alguém, né? E aí a gente vai explicar um pouquinho. Então, antes da gente, né, entrar nesse mérito, a gente vai ler o versículo que fala da mulher do fluxo de sangue. Esse versículo, ele tá, nessa história, ela tá aí entre os evangelhos, né? Ela tá lá, vocês vão encontrar em Mateus 9 a partir do versículo 20, em Marcos, a partir do versículo, em Marcos, capítulo 5 a partir do versículo 25, e em Lucas, capítulo 8 a partir do versículo 43. A gente vai ler em Marcos porque é o evangelho que traz a história mais completa, né? É o evangelho que fala mais dessa história. Todos os dois outros, eles têm, né, ali dois versículos ou três versículos, então é mais corridinho, assim. Então, como Marcos fala um pouquinho mais, discorre um pouquinho mais, a gente escolheu é, a história no Evangelho de Marcos. Então, começa assim. Estava ali, né? Não, a gente vai começar no versículo 24, né? Uma grande multidão seguia Jesus e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada em teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa é a história um pouquinho mais estendida, a versão estendida da história. Quem quiser a versão mais curtinha pode ler nos outros dois evangelhos que a gente citou anteriormente. Mas é isso, a gente recebeu essa história na caixinha de perguntas e a Yas vai é, explicar mais sobre isso. Então, a gente tinha aberto uma caixinha há uns tempos atrás, acho que talvez no penúltimo Jesus Flix ou algum anterior ainda, sobre quais temas ou quais histórias as pessoas gostariam de ouvir. Uma das histórias que a gente recebeu, que foi inclusive que da minha mãe, foi para falar sobre esse trecho, né? E ela compartilhou a visão dela, né? Sobre como ela imaginava que essa história tinha acontecido. Então a gente vai deixar, na sequência, quando esse episódio for ao ar, a gente vai deixar uma nova caixinha no nosso Instagram, para que vocês possam comentar lá sobre histórias que vocês gostariam de ouvir aqui, que a gente trouxesse nesse perfil, nesse estilo que a gente sempre traz dentro do Jesus Flix. Foi porque ela E, estava assistindo The Chosen? eu não sei se ela chegou nesse episódio já. Eu acho que quando ela comentou com a gente, ela não havia assistido ainda. Nem sei se ela já chegou nesse episódio. Bom, ela tem que chegar então para comentar com a gente.
E a dica, hein, Inclusive, galera? Comentem, é, comentem com a gente. sim. Inclusive, essa semana, acho que eu tava no Insta e apareceu justamente essa cena. Ai, maravilhosa essa Porque acho que cena, estavam gente. falando, ai, qual que é a sua cena favorita? Acho que da temporada 3. Eu acho que esse evento acontece na temporada 3, se eu não me engano. Não lembro o número do episódio, mas é muito sensacional. Então, o que minha mãe compartilhou foi que ela imaginava, né, e muito sobre, baseado naquilo que a história diz, né, que ela vinha de um longo período com essa doença, com esse problema, e ela era considerada impura por estar sempre sangrando ali, e que ela tinha usado todos os recursos dela, né? Então, quando ela ouve falar que de Jesus, ela tinha uma fé, e vou usar a expressão que minha mãe utilizou, né? Uma fé do impossível, que ela colocou assim, de que ela acreditava piamente de que só o fato dela tocar em Jesus isso a curaria, né? Baseado provavelmente naquilo que ela estava ouvindo falar sobre o que Jesus estava fazendo ali na Galileia, na Judéia, né, em Samaria, por onde ele vinha passando. E que isso foi uma coisa muito, muito extraordinária, né? Que Jesus para poder falar com ela e, e reconhecer ali que ela havia sido curada, enfim que para ela era uma coisa muito sensacional, que ela já havia ouvido várias pregações, mas quando ela parou para meditar e refletir na história a fundo, falou muito com ela pessoalmente sobre esse cuidado, né, sobre essa batalha que ela estava travando por muito tempo e como veio o socorro dela, né, que foi através, tipo, da fé dela tocar em Jesus. Ah, muito legal. Assim, é, então a gente vai deixar a caixinha. A gente já deixa aqui o nosso recado. A gente vai deixar a caixinha no Instagram junto com quando a gente divulgar o episódio, né? Uhum. E, por favor, se vocês tiverem algum alguma história da Bíblia, alguma coisa que vocês quiserem que a gente traga, como a Yas falou, coloquem lá e já deixem, né, o seu a, a sua visão, né? Ou como a história fala com você, como no caso da, da mãe da Yasmin, como a história mexeu com ela, como a história falou com ela, os ensinamentos que a história trouxe, ou mesmo como a gente faz o Jesus Flix, né? A nossa perspectiva de como a gente gostaria de chegar no céu e pedir para ver a história, né? Porque a gente vai falar aqui, né, no episódio, como o que a gente gostaria de ver da história. Se vocês tiverem alguma história que vocês pensam assim, nossa, essa eu gostaria de ver desse jeito aqui, ou isso aconteceu, deixem lá na caixinha, mandem uma DM, ou, né? Quem tiver nosso telefone aí, manda também aí, mensagem, não sei o quê. Mande um áudio. Mande o áudio, mande um podcast pra gente e a gente traz é, num próximo Jesus Flix. Vai ser muito legal fazer essa interação e é isso. E se você Então, estiver ouvindo pelo YouTube, deixa nos comentários também é a sugestão. verdade. E a gente também tá olhando por lá. É verdade também. Quem tiver aí pelo YouTube, deixa que a gente traz. E aí vamos entrar então no que no que interessa aqui nesse Ah, episódio, que é como a gente viu essa história, é, né, lendo aqui antes da cena que a gente gostaria de ver, uhum, né? A gente pensou na vida dessa mulher. Então, foquemos na vida dessa mulher, porque a gente falou do The Chosen, e aí, spoiler alert, né? Alerta de spoiler aqui. Se você ainda não chegou nesse episódio, está assistindo a série ou não quer, pula aí, né? Uns minutos para frente, que a gente vai falar aqui o que acontece nesse episódio. Então, assim, pula. mas não é exatamente um spoiler porque tá na Bíblia, né? Então. Não tá sobre a vida dela, Ah, sobre a não, vida dela, não, não. não, que sobre a vida dela não, não, sim, mas o Como que é a eles história em si, construíram. sim, É, a o plano história de em fundo. si. É. Exato, mas o plano de fundo, como eles construíram o plano de fundo, né? Então, assim, a gente sabe que os judeus consideram, né, o período menstrual da mulher um período onde a mulher está impura, né?
ou seja, ali a mulher não pode ser tocada, o que ela toca é impuro, onde ela senta é impuro, Uhum. en- enfim. Então imagina para essa mulher tá há 12 anos, né, aí tendo um sangramento. A Bíblia, a minha tradução chama de hemorragia. Eu acredito que talvez outras traduções, eu não tenho outras traduções aqui, eu não tenho outra tradução da Bíblia. Talvez vá chamar de. Deixa eu ver, talvez eu tenha uma Almeida aqui, talvez vai chamar de fluxo de sangue, ou de. Não sei. Talvez vai chamar de. Sei lá, não sei, de outra coisa que não seja hemorragia, exatamente a palavra. E eu não sei a tradução no grego, no hebraico, não sei qual que é a tradução do Antigo Testamento, a língua original. Mas eu fico imaginando na minha cabeça se era realmente uma hemorragia tal qual a gente julga hemorragia hoje. É, que a gente ficou falando sobre isso, né? É, O que poderia ser, porque você disse que fisiologicamente talvez fosse impossível ela ter sobrevivido por tanto tempo, né? Se fosse isso. exato, porque se ela tivesse tendo uma hemorragia mesmo, tal qual é classificado uma hemorragia hoje, só pela graça de Deus mesmo, ela teria sobrevivido 11 anos. Uhum, Então eu fiquei pensando na minha cabeça que talvez o que eles classificaram como hemorragia teria sido um fluxo contínuo, uma menstruação contínua, algo assim, né? Mas, né, é, né, como a gente já falou aqui, pode ser que a gente não estudou a fundo a palavra, enfim, né? Ir lá e pesquisar no original da Bíblia, não sei o quê, enfim. Então, não posso afirmar isso com certeza, isso é uma ideia da minha cabeça. Mas, independente se era uma hemorragia ou um fluxo, né? Eu fiquei pensando, falei assim, imagina se fosse um fluxo menstrual contínuo. Coitada dessa mulher, a TPM contínua, os hormônios. os hormônios, a gente, meu 12 Deus, anos, cara. 12 anos, né? E uma vez por mês a gente já fica desesperada. Imagina essa pobre mulher, né? E gastando dinheiro com médico e Uhum. tal. E E aí, uma coisa que você tinha falado também foi sobre hoje, se a gente comparar a época com hoje, né, os recursos higiênicos que nós temos hoje com antigamente, né, era muito escasso e era muito precário, né, as condições dela. Então, quando ela precisava se limpar ou limpar as vestes dela, tinha toda uma questão também. essa é a cena do The Chosen, né? Que mostra ela lá Hum. no rio, lavando. E eu acho que, se eu me lembro corretamente da cena, chega alguém e vê ela lavando as roupas cheias de sangue e fica tipo, né? Porque você tá impura, porque você tá cheia de sangue, não sei o quê e tal. Enfim, eu fico imaginando, coitada dessa mulher. Uhum, Fora a fraqueza. Imagina, você tá perdendo sangue continuamente. Mesmo que fosse, imagina, não é, imagina aqui, né? Não é uma hemorragia, é apenas um fluxo contínuo menstrual, uhum, fluxo menstrual contínuo. Mesmo que fosse uma perda pequena de sangue, né? O que não parece, pelo, por como a Bíblia retrata, né? uhum, Ainda assim, se é contínuo durante 12 anos, imagina a anemia que ela não tinha, né? A fraqueza que ela não tinha, porque ela estava perde ferro, né? Você perde um monte de coisa ali. Se tem mulher que tem um fluxo menstrual intenso durante 7 dias e fica fraca pela quantidade de sangue que perde durante 7 dias, você imagina durante 12 anos. sim. Eu acho que além disso tudo, além que dessas percas aí fisiológicas e tal, tem a parte emocional dela também, né? Porque assim, como Com você disse certeza. no texto e como você falou, sobre como era considerada impura, então eu imagino de que ela vivia num lugar separado, então toda a frustração, então ela havia usado os recursos dela financeiro, né? A Bíblia vai dizer que ela tinha utilizado tudo, né? Colocado o dinheiro dela ali
tinha visto vários médicos, né? E até então nenhuma solução havia sido proposta e ela só piorava, né? O texto traz isso e ela só piorava. Então, assim, no decorrer do tempo, todos os recursos que ela tinha, então eu imagino a frustração dela, né? Ter que ficar isolada, provavelmente a família não a queria por perto, né? Talvez eles tivessem até vergonha dela, que de um certo modo, e de novo. A Bíblia não diz isso. O que a gente está dizendo aqui são coisas que a gente imagina que podem Que acontecer aconteceram, dado, é. o contexto e tudo mais. Então, acho que era uma vida muito difícil, muito sofrida, e talvez ela tenha que escolher horários para fazer determinadas coisas. Imagino, não sei se alguém ajudava, por exemplo, com alimentação, buscar água, ou se ela tinha que esperar esses lugares, ou se alguém levava lá para ela, ou sabe, tipo criar um plano para que ela não tocasse nas pessoas e que as pessoas não se sentissem impuras ou imundas, né? Exato. Então, assim, é uma vida de sofrimento físico e psicológico, porque Uhum, provavelmente não tinha forças mais, né? É, como a gente falou, os recursos de higiene não eram os mesmos que a gente tem agora, então, né, igual a gente, né, viu retratado no The Chosen, eu imagino que era provavelmente muito próximo do que eles retrataram. Então, uhum, as roupas sempre manchadas. É, então, você imagina, se a gente, com todos os recursos que a gente tem hoje, de produtos de limpeza, quando a gente mancha a roupa de sangue, e não digo só sangue menstrual, não, qualquer tipo de sangue, se você fizer um corte, se você manchar uma roupa, se você cair, alguma coisa, gente, é pode ser difícil o remover. Ariel, o Vanish que você quiser, é muito difícil tirar mancha de sangue. Você imagina para essa mulher que tinha o quê? Um sabão feito de gordura naquela época, Uhum, entende? Às vezes nem isso, lavava roupa na pedra no rio. Então você imagina, as roupas dela deveriam ser altamente manchadas. E se ela não tinha recurso financeiro, imagina, não era como se ela comprasse roupa toda hora para não aparecer manchada na rua, uhum, entende? Então, assim, devia ser uma vida de muita vergonha para ela, E muito né? julgamento, né? Eu acho que as pessoas ao redor, e provavelmente ela era conhecida na região, né? Por conta Com disso. certeza, com certeza. Então, assim, e aí a gente quis trazer, antes de falar sobre ela chegar em Jesus, porque a gente fala muito do milagre e dela chegar lá. Mas, assim, imagina os 12 anos de vergonha, Uhum, né? E de sofrimento físico dessa mulher até aparecer Jesus e ela, meu Deus, alguém que pode me salvar, uhum. né? E aí a gente entra na cena que a gente gostaria de ver, porque também tem muitas nuances aí, né? Sim, sim. Tem muitos, né? Se você dá pra gente quebrar assim em vários quadrantes essa cena, sabe? Quando você vai É, dando pausa e vai dando zoom. Aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso. então, que embora seja relativamente um trecho curto, né? Eu acho que são 9 Exato. versículos, mas acontece tantas coisas assim, e acho que por todo esse pano de fundo, é isso que tá falando, né? A gente quer ver vários highlights, assim, tipo, várias coisinhas. Jesus, Jesus, por favor, abre, deixa a gente ver se, como no The Chosen, você parou e colocou as mãos pra trás e de repente fez uns shoo, assim, poder saiu de mim. Não, então assim, né, vamos começar aí quando, né, ela descobriu ali, tem um cara passando e é esse Uhum. cara que se eu apenas pegar ali naquela cordinha pendurada, ele como um bom judeu andava com uma cordinha pendurada, que é a cordinha que eu não sei o nome, mas tinha quatro cordinhas. Que na cintura lá. Se eu pegar só essa cordinha, vai dar certo. Aí imagina ela lá, se ela era conhecida, o povo já olhava para ela assim, né? Não toque em mim, Talvez ela tivesse ido mulher até imunda. escondida, não sei, tipo, sei Ou lá, se arrastando, talvez se é. arrastando assim, não sei. Tipo, Uhum. mas eu preciso chegar, preciso chegar, preciso chegar. Aí ela vai, toca na cordinha. E aí, Algo acontece. algo acontece, expliquem essa.
Presbiterianos. Ai, caramba. Expliquem essa, expliquem essa, Terraplanista. Aquelas, não, tradicionais. não, vai. Não. Poder saiu de mim. Hum. E aí, aquilo que a gente é, tipo Não, assim, mais uma pausa aí. Uma pausa aí, porque assim, agora eu quero contar uma parte desse, antes da gente prosseguir nessa história, porque tem coisa que ah, eu quero ver. Então, assim, ela tocou, e aí eu imagino que talvez algumas pessoas a tenham reconhecido ou não, e pode aí, ser, né? E ali talvez tenha acontecido, tipo, aquele constrangimento entre as pessoas, se entreolharem, assim, o que que ela tá fazendo aqui? fazendo, exato, tipo, Agora eu tô levem ela impuro, embora. agora eu tô impuro, eu tava aqui seguindo Jesus, é porque assim, a gente não comentou, mas essa história acontece dentro É, de uma outra história. Então, Jairo tá lá falando: Ô Jesus, vamos lá, tá? Minha filha tá doente, não sei o quê, blá 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 blá. Blá. E no meio desse rolê, desse deslocamento de Jesus com os discípulos, mais multidão, acontece esse fato é muito dessa mulher. importante isso. É, Então, assim, não é tipo que Jesus está ali, é, Jesus dedicado, está ou ele ali, tava falando. o que estava acontecendo alguma coisa, não. Tá tipo ali, Jesus está indo, sendo ali, tipo, como que a gente colocou? A Sé tá É. rolando, 6 horas da tarde, linha vermelha, Sé. Você tá fazendo aquela baldeação na Sé, os paulistas. Não sei outros estados qual seria a sua referência, mas pro Mas imagina paulista o vai horário de entender. pico da maior O horário de estação pico da ou sua cidade. terminal, aquele encontro de pessoa, aquela muvuca de gente. E então Jesus está ali. E os discípulos estão tentando fazer ele andar, e tá o vucu-vucu e não sei o quê. E essa mulher não tinha como ela não encostar em um monte de gente. Então, Sim. exato, como foi falado aqui, né? Alguém pode ter reconhecido, alguém não, pode ter havido um constrangimento, pode ser que Uhum. não, mas ela conseguiu encostar na cordinha da saia de Jesus ali. E Uhum. aí, Jesus, saiu poder de mim. E aí a gente não sabe, né? E Não, aí eu queria muito ver se calma, foi um calma, calma. negócio. Ah, Calma tem outra que. coisa? Não. Cadê? Meu Ah, Deus, deu um tilt. não, que ele perguntou quem tocou em mim. Então, ela Tá bom, tá encostou. bom. Saiu o poder dele, saiu o poder dele, que Tá bom, aí, esse desculpa. momento, Falha esse minha. momento, esse, saiu o poder dele, e aí ele ficou. Eu queria ver essa cena, porque eu queria Sim. ver se foi um negócio, tipo, que talvez foi só dentro dele, ele seguiu normalmente, apenas parou e disse, saiu o poder de mim, quem me tocou, Uhum. ou se realmente foi tipo um The Chosen, Algo entendeu? aconteceu assim. Algo aconteceu, ele botou a cabeça para trás, olhou para o céu, tipo uma conexão ali, ele e o pai, tipo Sim. assim, entendeu? Porque no The Chosen ele olha para o céu assim, ó, quase que olhos de lince, entendeu? Tipo que ele tava andando como Jesus homem e de repente ele olhou para o céu, Jesus Deus, Aham. entendeu? Aí ele vira e fala: quem me tocou? Aí os discípulos. Nessa multidão, é que o versículo é muito bom, porque, tipo assim, a petulância é sensacional. É, cadê? Calma que eu quero 31. ler. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Aí, a Bíblia não fala Quem é quem o. foi que disse. Não fala assim, né? Sei lá, João falou. Mas na minha Uhum. cabeça, quem falou foi Pedro. Sim. Entendeu? Posso chegar no céu e falar assim: quem falou, Jesus? Porque eu diria que não foi meu Mateuzinho. O É porque Mateuzinho não aqui tá foi. no plural, né? Responderam os seus discípulos. Pode ser que Pode ser que vários mais de deles, um. Mais de um, mas eu tenho certeza que meu Mateuzinho não estava incluso. que um deles era Pedro. Mas eu tenho certeza que um Assim, deles era assim, Jesus, vamos lá. O senhor tá no meio da essa hora da multidão. tarde. Vamos lá. O senhor tá no meio dessa multidão aqui, todo mundo empurrando, essa aglomeração, esse vucu-vucu, esse vai e vem. A senhora pergunta, quem te tocou? Todo mundo está te tocando. É, meu Milhares de senhor. pessoas estão te tocando. É tipo, quase que assim, essa retórica aqui, ó, meu querido. Assim, né? Vamos ser mais inteligentes. É quase que eles viraram para ele e falaram assim: ô senhor.
Se o Senhor é Deus, essa pergunta aí não tá valendo, né? Vamos ser mais inteligente. Vamos ser mais inteligente, né? Tipo assim, mas eu Aham. já imagino que Pedro fazia parte. Se era dois, três ou quatro, não importa. Um deles era Pedro, com certeza. Aí os discípulos falam isso pra ele. Eu queria ver essa cena também, Uhum. porque tipo assim, né? Aí o, a cena continua com Jesus olhando para ver quem tinha feito aquilo. Então, essa é tipo, para mim, fica meio que quase. Você consegue ver as duas, não as duas humanidades, né? Não, mas quem Jesus é, né? Tipo, as duas características de Jesus: Jesus homem e Jesus Deus. Uhum. Porque ao mesmo tempo que, tipo, só por tocar ele, a fé dela mudou o rumo. Não mudou o rumo, porque a gente sabe que depois, né, no final da história, tipo, tudo corre como teria acontecido ali, né? Uhum. Sim. Enfim. Mas, tipo, só por tocar Jesus, a fé dela, né, move ali as coisas e, e sai poder dele. Mas, ao mesmo tempo, ele, como humano, porque Deus é onisciente. Então, assim, não é que ele não sabia quem tinha tocado ele, mas, Ou que seria uma surpresa. A gente sempre fala muito sobre isso, né? Que nada é surpresa para Deus. Não é que ele tenha sido surpreendido pela situação, né? Não, não é isso. exato, mas ele, como homem, estava ali procurando, entende? Estava procurando ela, e, enfim, e também dando a chance dela se apresentar, Uhum. né? Tipo assim, quem me tocou, dando a chance dela vir e falar, é, é, falar com, falar com ele e dizer a situação dela e contar a história dela. E também o testemunho, né? Porque ele sabia que quando ela contasse, serviria de testemunho, inclusive para as pessoas que, né, provavelmente ali que conheciam ela, e ai, tô impuro, ai, É, toquei eu, essa mulher, não sei o quê. eu acho que tem uns detalhes aí. Então, por exemplo, quando ele insiste, né, em querer saber quem é e ela se aproxima, né, se prostra, e aí a Bíblia fala tremendo de medo, né? Então, provavelmente acho que por todo o contexto que a gente falou, né, de ser considerada impura, sobre o julgamento das pessoas, sobre provavelmente algumas daquelas pessoas a conhecerem, o medo de se expor, de vir à frente, assim, ser reconhecida por todo mundo, falar assim, ah, Senhor, eu que te toquei. E aí, talvez para algumas pessoas, putz, fez dele impuro, fez de Sim, Jesus impuro. sim, E aí foi o sim, que você estava dizendo antes da gente conversar sobre se eu purifiquei ela, todos vocês que foram tocados por ela também foram purificados. exato, porque se ela já não é impura, logo vocês também não são. Então não se preocupem com isso, Uhum, né? E eu acho que também o medo dela de incomodar o mestre, sim. né? Tipo assim, quem sou eu para incomodar o mestre? Quem sou eu para incomodar essa pessoa que está seguindo o caminho dela, que está indo fazer coisas? Talvez por ter ficado 12 anos tão isolada, ela se considerasse tão inferior, talvez na cabeça dela, tipo, quem sou eu para incomodar o mestre? Quem sou eu para que ele se importe comigo? Quem sou eu para, sabe? É, ainda mais que ele Sim. estava indo lá na casa de Jairo, e Jairo era uma pessoa importante Uhum. na, na sociedade. Eu não lembro qual era o cargo dele lá, mas ele era, se eu não estou enganada, ele era uma pessoa. Ele é, era dirigente da sinagoga, eu acho. Ele era alguma coisa relacionada com a sinagoga. então, ele era uma pessoa importante. E aí, então, assim, isso também deixa outra lição já pra gente, que assim, não tem essa de que a gente vai incomodar Jesus. Uhum. Não tem essa do seu tamanho. Não tem essa. Tipo assim, é, Deus está sempre ali, Jesus está sempre ali, preparado para ouvir a oração, para ouvir o teu clamor, né? E que a nossa fé move o coração de Deus,
Entende? Isso quer dizer que Deus vai atender todos os nossos pedidos também, né? Não vamos pegar aí as coisas, né? Uhum. Colocar fora do contexto. Tipo assim, ah, nossa, se eu orar 200 dias, fizer jejum 880, vai mudar o coração de Deus. Não é isso. Mas, assim, é, é a questão de que a fé dela foi tão grande ali que, né, e tão genuína e que realmente moveu ali Jesus, tipo, no caminhar, né, dele. E Eu acho que a misericórdia, então, eu acho que tem o papel da fé dela em crer que, sendo seu último recurso, já que a Bíblia fala, né, que ela tinha usado todo o dinheiro dela, nenhum médico havia resolvido, a situação só piorava, e eu acho que ela depositou, tipo, eu acho que é agora ou nunca, e aí a misericórdia de Deus em conceder que ela fosse curada, né? Tanto que eu acho que na sequência aqui dos versículos diz que assim que ela toca, ela reconhece que foi curada, que ela tinha sido liberta daquilo e poder de Jesus sai. É, então, a gente falou sobre isso, né? A história poderia ter parado aí, né? Jesus poderia não ter se manifestado sobre ter sido movido ali, assim como ela também poderia não ter sido, ela não ter comentado, ela não ter testemunhado sobre a história. Mas acho que a importância de trazer luz para isso, de trazer ela à frente, foi o que você falou, né? Serviço de testemunho para todo mundo que estava ali em volta, de que o sofrimento dela, de quem a pessoa que ela era, ela já não era mais, né? Ela já era uma exato, pessoa diferente. sim, de como Deus usa, é, e Jesus também, quando passou, pela terra, de como as coisas foram usadas em prol do crescimento do reino, de que Uhum, nada é individual, nada é só para você, uhum, nada é única e exclusivamente para, né, você. Tudo serve para o crescimento do reino, para a edificação do reino, é, né, para a glória de Deus mesmo, sim. entendeu? Para que as pessoas conheçam é, o poder de Deus e o glorifiquem por quem ele é, entendeu? Então, né, tipo, Alice poderia, Jesus realmente, como você disse, poderia ter ido embora e ela ter ido embora e nada ter sido falado, Sim. né? Mas não foi, não foi o que aconteceu, É, não e eu foi. acho que, como a gente falou, né, ela tá dentro de uma história que é de Jairo ali, então ainda tinha um outro fator, né, porque Jesus estava indo para ir na casa de Jairo, e assim que ele termina de conversar com ela essas coisas, chegam as pessoas da casa de Jairo e falam, ah, não incomode o mestre, né, tipo, morreu. E aí acho que eram duas situações que serviram para testemunho para a multidão que estava seguindo, para os discípulos que ainda estavam com o mestre aprendendo algumas coisas ali, tipo que numa situação, poxa, se o mestre não tivesse parado, se o mestre tivesse continuado, teria, né, o resultado teria sido diferente, mas para mostrar que Jesus estava no controle da situação, né? Independente se ele fosse mais cedo, mais tarde, é até clichê, mas assim, Jesus não chega atrasado, né? Jesus não chega É, nem, não chega adiantado. Jesus chega na hora que ele tem que chegar. Jesus faz as coisas na hora que ele tem que fazer, na hora que ele determinou, não é na hora que a gente quer, né? E às vezes é difícil que compreender isso. Então, rapidamente a questão, eu imagino o Jairo ali, tipo, mas Jesus, vamos, exato. né, tal, e de repente a notícia, sua filha morreu e caramba, se o Ele, mestre, ai, né? Então, eu droga, ele acho que parou. explode a mente, assim, acho que É, o conflito, o coração, mas acho que Jesus mostrando toda a sua autoridade, todo o seu cuidado, que acho que é o que você falou, né? Tipo, Jesus não desprezou ali, a situação, não deixou que passasse batido, né? Fez que se tornasse conhecido, a ponto de que os discípulos retratassem nos 3 livros, a história de formas diferentes, mas retratem, que para mostrar, olha, né, no meio disso tudo que estava acontecendo, aconteceu essa história e Jesus curou, Jesus transformou a vida dela, Jesus fez ela que ela se tornasse conhecida, na Bíblia, né? sim, exatamente como as histórias
não são só sobre essas pessoas, Uhum. né? São histórias muito importantes para as pessoas, tais como indivíduos que elas são. Óbvio, o milagre na vida da mulher com fluxo de sangue, assim como na vida de Jairo e da filha dele, né? Tal qual como pessoas, mas como isso se encaixa dentro do plano de Jesus quando ele estava é, na Terra, ensinando seus discípulos, e ensinando as pessoas, é, ensinando as pessoas que é ele quem purifica, né? Quando ele tratou com a mulher do fluxo de sangue, então sou eu quem purifico, e logo se eu purifiquei ela, vocês já não são mais impuros. Então não Uhum. importa se vocês tocaram nela antes, eu a purifiquei, vocês já estão puros. É, né, no meio dessa história aí, a filha de Jairo, eu não chego atrasada. Então são muitas camadas, né? Então, Até assim, se não é tivesse tipo, que fariseus ali que conheciam a mulher, falou assim, ela tocou nele, ele tá impuro. É, mas ele sendo o filho do homem, o filho de Deus. É. exatamente, imagina, porque, tipo, né, sempre quando ele fazia essas coisas, sempre tinha um fariseu numa, numa esquina, pronto, né? Porque assim, a Bíblia não retrata, com certeza a Bíblia não retrata exatamente tudo o que aconteceu, né? Porque senão a gente teria um livro de sei lá quantas páginas. Uhum. Mas com certeza devia ter algum fariseu ali só de bituca olhando, né? O que que ele vai fazer agora? Como que a Exato. gente vai poder acusar ele de alguma coisa, Uhum. né? Então, assim, o fato dele falar que ele estava purificando essa mulher, né? Imagina o escândalo que, né, não deve ter sido, né? Enfim, acho que a Bíblia não fala, mas é, A gente deve ter imagina. rolado. Deve ter rolado alguma coisa assim. Deve ter rolado uma fofoquinha na, na sinagoga local, Nos né? Tipo bastidores, assim, é. nos Você viu o que ele fez, bastidores. meninas? Você viu? Você viu? Né? Como acontece quando ele cura o leproso e ele manda o leproso ir fazer o sacrifício na sinagoga. A primeira Uhum. coisa que ele faz, manda o leproso fazer é ir fazer um sacrifício no templo, né? E aí e fazer um sacrifício não, e fazer o ritual, né? Fazer um ritual no Uhum. templo. E por quê? Para mostrar, para se apresentar não tem, não era assim, tipo, Jesus não dava ponto sem nó, né, Não, gente? jamais. Jesus, tipo assim, vai lá, vai ali, só fazer, né? Tipo assim, por que que ele mandou o leproso que ele tinha acabado de curar? Porque assim, para que as pessoas vissem que, tipo, Jesus estava curando, ou seja, que ele tinha o poder de curar, que ele era quem ele falava que Dizia ele assim, era. exato. E é porque aquele leproso, o leproso era conhecido na região e ele não podia entrar no templo. Ele era proibidíssimo de entrar no templo por conta Uhum. da impureza dele. Então, como ele não podia entrar no templo, então você imagina um leproso que era, né, celebridade por ser leproso, tipo, altamente proibido de entrar no templo para fazer sacrifício, para fazer ritual, né, para se apresentar no templo lá. De repente ele chega lá no templo para prestar, né, seus rituais e tal, limpo, né? Então, assim, tipo, uma razão para Jesus enviar aquela pessoa que ele tinha acabado, o leproso que ele tinha acabado de curar no templo, entendeu? Então, tipo, sabe, cara, Jesus era um cara sensacional. Era, não é, que ele É, continua sendo, exato. né? Morreu e ressuscitou, ele não era. Mas digo, enquanto ele estava na Terra, sim, Não, é muito cada incrível. história, Eu acho como que, as coisas se costuram. sim, exato, né? Acho que essa história né, ela dentro de uma outra história, e você falou, né? Acho que tudo como serviu, tipo, para honra e para glória de Deus, né? Para o crescimento do reino, acho que para a fé dos discípulos também ali, que viriam depois da morte de Jesus e ressurreição, depois que Jesus fosse.
ascendido aos céus novamente, continuasse o trabalho e tal, era importante para que eles vissem também, testemunhassem esse tipo de coisa que Jesus estava fazendo, e para provar realmente, dizer que, olha, as minhas palavras, aquilo que eu estou dizendo, quem eu sou o que eu sou, e além disso, tem esses milagres aqui para vocês verem que o poder que o Pai me deu eu estou utilizando aqui na Terra para mostrar para vocês que o poder que eu tenho foi ele que me deu, né? Eu e o Pai somos um e tal. Sensacional demais. Exato. É isso mesmo, tá? Essa do leproso que eu citei tá em Lucas, capítulo 5 versículo 12. Exatamente isso. Ele cura um leproso e aí ele fala pro leproso não ir, não contar nada pra ninguém, pra ele se apresentar ao sacerdote, né? Exatamente isso, Uhum. porque ele não podia fazer isso antes. Então, pra ele ir lá. Então, você imagina a cara do sacerdote. Eu imagino, quem te curou? O que aconteceu? Tá anos com esse negócio aí, não pode pisar no templo, agora você vem aqui. Então, foi um homem chamado Jesus de Nazaré. Eu já imagino a cabeça do sacerdote, assim, Aham, tipo, né? exato. O moicano que se formou de trás daquele chapéuzinho deles lá que eles usavam. Enfim, Mas é isso, mas eu acho mas que a mesma coisa quando essa mulher que vem à frente, assim, enquanto Jesus está falando, imagina a galera, tipo, tudo como é que é a palavra? Embaba... Emba... embabascado. Embasba... Embabascado. Ah, todo mundo de boca aberta. Português foi com Deus. Que todo mundo, assim, tipo, surpreso, né? Queixo caído. E tipo, caraca, mas o que que tá Ah, acontecendo ah, aqui, né? Engolindo, uh. acho que todo preconceito, todo o julgamento, tudo, é, Hum, sei lá, né, que as pessoas poderiam ter contra ela ali. Jesus falou, não, né? Eu acho que ela se apresentar com medo diz muita coisa, que ela tinha medo de ser julgada, ela, né, se sentia envergonhada da situação. Mas aí, Jesus foi lá e fez, cara. E, tipo, é isso, gente. Muito sensacional, tipo, explode a mente. sim, sim. Mas queria muito ver toda essa dinâmica que aconteceu ali, a cara das pessoas, Aham. é, Jesus ali sentindo o poder sair dele, apesar de que eu acho que não aconteceu nada, né? Mas eu fico com a imagem do The Chosen na cabeça lá, as mãozinhas Ah, de Jesus e ele olhando pro céu, tipo, tendo uma conexão com o Pai, entendeu? Tipo, ali, olhos exato. de lince. Não, e tipo, e o depois disso, a Bíblia aqui não vai falar, mas como a vida dessa mulher foi transformada depois. Ah, sim, imagina. Ela podendo entrar Primeira nos troca. lugares, podendo apertar, sei lá, indo até a família dela, podendo abraçar, podendo fazer as Sim, coisas normalmente, sem ter vergonha e, tipo, testemunhando: olha, eu tô aqui porque aquele cara, o Jesus de Nazaré, estava sim. passando, eu ouvi falar dele e ele foi e me curou, né? Sim, eu imagino que ela tenha se tornado uma das grandes propagadoras né, lá da comissão de Jesus ali, do início ali do Uhum. ministério dele. Ela, com certeza, porque assim, foi uma transformação tão grande na vida dela que não tem como você não testemunhar. Não tem como, porque foi Hum. assim, imagina, você ficou doente 12 anos, tava ali, tipo, já, né, o jeito que é descrito, tipo, ela tava na lama, né? E de repente sua vida é transformada dessa maneira, não tem como você não. A Bíblia não fala, né? Mas não tem como você não Não, testemunhar. mas acho que se a gente trouxer para hoje, eu acho que é bem isso, é exatamente o que você falou. Acho que não tem como você se relacionar com Deus, você ser transformado por Deus e isso não transparecer. É Sim, impossível. É impossível se você, né, você se relacionar com Deus, Deus te transformar ou fazer algo nesse sentido. Não necessariamente cura, mas eu acho que você se envolver com Deus, ter um relacionamento íntimo com Deus e Deus ir te transformando, é impossível as pessoas não verem, não perceberem que é algo diferente. É, é natural. com certeza. Então eu imagino, como você disse, eu imagino que ela, a partir daquele momento, começou a transparecer uma nova, né, um novo rosto, uma nova maneira de viver, né, uma nova força.
tudo, né? Porque mudou não só o espiritual e o psicológico dela, mas com certeza o físico. Ela ganhou uma nova força ali, né? Só o fato dela não estar sangrando mais, né? Uhum. Não tá perdendo ali toda a quantidade de nutrientes que ela estava perdendo antes. É, então, assim, ela ganhou uma nova força espiritual né? E como aconteceu com a mulher a samaritana lá no poço, né? Tipo Hum, assim, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Com certeza foi o que aconteceu com ela, ali naquele momento. Então, E Jesus ele só ratifica, né? Porque quando ele chama ela, ele fala: a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. sim, Então, tipo, aquilo que te incomodava já não te incomoda mais. imagina, que Ô, louco. loucura. Essa interação, essa interação. Sensacional, Mas é é isso, isso, cara. é isso. Não tem, eu acho que essa passagem é sensacional. Não tem muito o que dizer, não. Apenas sentir. Sim. E continue lendo o resto da história, porque, tipo, ela tá dentro de uma outra história que Exato, também, tipo, é outra coisa. prossigam lendo para a história da filha de Jairo, Uhum, que é bem que é bem interessante para vocês verem como Jesus não chega atrasado. Jesus nunca chega atrasado. exato. E, e é isso. É, a gente quer dar um aviso que o bloopers de hoje vale muito a pena. Ah, não Então, afinado, mas se você conhece não algum. afinado. Mas a gente conseguiu colocar a Yasmin para cantar, porque aparentemente os bloopers desse podcast são só a gente cantando. Mas assim, a gente espera que a gente não esteja perdendo audiência por conta disso, né? Exato. E é isso. A gente espera que esse episódio tenha trazido um pouco de paz e alegria para vocês. Que não tenha sido tão caótico. Exato, sim. Um pouco de fé. Um pouco de fé. Um pouco de fé e alegria. E muito obrigada por terem escutado. Tchau. Tchau. Tocou-me, Jesus. Tocou-me. É Tocou-me. difícil. Continua? De De paz ele encher encher meu meu coração. coração. Dum, dum. Do quando Quando o o Senhor Senhor Jesus Jesus me me tocou. toca. Nossa, mas aí você foi lá em cima aí, não aguento, né? Se eu fizer isso, estoura minha garganta. E estoura os ouvidos dos ouvintes. Livra Livrou-me da a escuridão. escuridão. Falar em Tocou-me tem outra que é, como é que é? Do coral? Toca em mim, enche com o seu poder. Toca em mim. Aí Toca em mim. Essa é do Coral, do Coral Resgate, essa? tinha uma, acho que era Coral Virtude, sei lá, vários corais, não lembro. Mas, sei lá. Enfim, nossa, os ouvintes foram agraciados com muita cantoria nesse episódio. Fizeram afinação. Não importa. Não importa, a gente tá aí pra divertir. É entretenimento, não é música. É entretenimento. É entretenimento. A gente espera que vocês tenham gostado desse bloopers e até semana que vem. Tchau. Tchau!